Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Sou a professora Maiara e nessa videoaula a gente vai finalizar a nossa revisão. Tivemos um primeiro encontro no qual eu falei sobre a unidade 1, abordando as questões de regionalização e aspectos sociais do continente asiático. E agora a gente vai ver algumas questões econômicas. Relembrando que na avaliação caem os assuntos referentes à unidade 1 e à unidade 2 do livro 3. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar comigo. Unidade 2, aspectos econômicos do continente asiático. Então, vamos lá. Bom, primeiro, a gente fala um pouquinho sobre o Oriente Médio, aspectos relacionados à economia dessa região, que vai estar relacionada à produção de petróleo, vai corresponder a cerca de 30% dessa produção mundial. Tem um destaque, obviamente, para a região, para as reservas do Golfo Pérsico, com os maiores produtores na Arábia Saudita, Iraque, Irã e nos Emirados Árabes. Nesse mapa a gente consegue fazer essa relação, das maiores reservas de petróleo no mundo, disparado, os países pertencentes ao OPEP, Irã, Iraque, Oriente Médio, depois, apesar de não estar neste contexto de Ásia, a gente também tem a Venezuela. O Brasil ele vai ocupar a 15ª posição em relação à produção de petróleo. Depois a gente fez uma análise, sobre a questão estratégica do Oriente Médio por meio dessas grandes reservas de petróleo. Vai ter um interesse muito significativo, principalmente por parte dos Estados Unidos. Em função também dessa questão estratégica, a gente viu que na década de 60 vai ter esse aumento do nacionalismo e vão ser identificados a importância da extração do petróleo. Então tem a criação da OPEP, a Organização dos Países exportadores de petróleo, e o objetivo máximo vai ser a venda desse petróleo, e conseguir centralizar tanto a produção quanto a venda entre os países membros. Hoje, essa organização vai contar com países da Ásia, da América e da África, além dos fundadores. Vimos que a produção de petróleo é a principal riqueza incontestável do Oriente Médio, mas que também vai ter um destaque para a produção agrícola, que vai ser praticada na maioria dos países com uma pouca utilização de tecnologia. Vimos que a questão climática, a questão natural, influencia muito em relação a essas práticas agrícolas, porque vai apresentar uma predominância de climas mais quentes, baixa pluviosidade, isso automaticamente vai impactar no processo de agricultura. Algumas regiões vão se utilizar de práticas, por exemplo, de irrigação para conseguir ter algum efetivo em relação a essas práticas agrícolas. Nesse mapa a gente consegue fazer essa distinção. Existe uma predominância de práticas de agricultura e a criação extensiva, mas tem alguns pontos significativos, que são essas manchas vermelhinhas de agricultura irrigada, tem as áreas, tem os desertos, as áreas desérticas, a área de pecuária nômade, as florestas. Vimos que em relação aos principais cultivos, tem um destaque para os cítricos, para a oliva e para as uvas no Mediterrâneo. Esse é um assunto que a gente já retomou em outras unidades. Diferente de outros países, Israel vai conseguir contornar essa questão natural por meio do uso de tecnologia. Tem a utilização de irrigamento, da irrigação por gotejamento, o processo de dessalinização da água. Isso influencia muito e gera um destaque para Israel. É uma região que tem problemas hídricos e em função, obviamente, de um aspecto econômico, de um investimento em tecnologia por meio desse aparato econômico, Israel vai conseguir se distanciar não, mas vai conseguir criar uma importância, vai se destacar. Esse é o termo que eu queria usar, vai se destacar.
Em relação à pecuária, ela vai ser utilizada muito com base em técnicas mais tradicionais. Tem o pastoreio nômade de caprinos e ovinos na região já na Península Arábica. A atividade industrial ela já vai ser pouco expressiva, tem um destaque para Damasco, para a Turquia e para o Iraque. As atividades em relação à indústria de maior relevância são com base na indústria têxtil. O país mais industrializado é Israel, que já vai ter uma utilização de tecnologia para produção de alimentos, equipamentos e de armas. Depois a gente falou um pouquinho sobre a Índia. A Índia é o país que economicamente vem crescendo com maior destaque no mundo, além de fazer parte, por exemplo, dos BRICS, né, no qual até o Brasil também pertence. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia ela tem um elevado destaque para o setor agropecuário. A maior parte da população economicamente ativa, PEA, o grupo de pessoas com idade, né, para realizar atividades remuneradas, estão integrados no setor primário. Tem um destaque para agropecuária extensiva, voltadas, né, para a utilização de tecnologia, diferente da intensiva, né, que são aquelas práticas mais tradicionais. São identificados em aspecto dos recursos minerais grandes, né, consideráveis reservas de petróleo, de ferro, de manganês e de carvão. Nesse mapa a gente consegue, né, fazer essa identificação dentre as principais regiões industriais e de extração mineral. E aqui a gente já faz um outro recorte, porque o Rio Ganges, né, o curso do rio, ele vai percorrer alguma dessas principais regiões industriais. Então todos os rejeitos desse processo industrial ficam nos rios, sem contar também que apesar dessa unidade estar falando sobre aspectos econômicos, a gente tem que fazer um link, porque não adianta estudar aspectos separados e não conseguir encaixar, né? É importante a gente fazer a relação. O processo de industrialização, automaticamente, ele influencia na urbanização. Então, nessas principais regiões industriais, a gente também identifica altos índices de urbanização. E aí você pega um fator econômico, né, por meio da urbanização e da industrialização, e vem com o aspecto natural, que é o curso do rio. Então, aí a gente vai identificar o porquê desses índices de poluição e tudo mais. Falando ainda um pouquinho sobre aspectos da indústria, a gente viu que o destaque, né, são para as indústrias têxteis, mecânicas, né, a indústria siderúrgica também nessa região. Depois aqui foi um exercício muito baseado na análise do mapa. Depois, uma relação importante sobre a Índia é a indústria de software, principalmente em Bangalore, que é conhecida como a Vale da Sílica, porque vai abrigar muitas indústrias em relação à tecnologia de informática. Tem um destaque também para Bollywood, que são as produções cinematográficas da região, faz uma comparação, né, com Hollywood. E, por fim, em relação ao setor terciário, a gente tem um destaque muito para o atendimento de call center. São empresas estadunidenses que inseriram as suas... que têm, né, suas empresas, né, no território indiano, por vários fatores, né? Mão de obra barata, porque eles falam inglês, né? Isso vai otimizar os processos de atendimento aos clientes do país. Depois a gente falou um pouquinho sobre a China. No caso da China, a produção agropecuária ela vai enfrentar muitos problemas com base nos aspectos naturais, são regiões de predominância desértica, então vai impossibilitar a produção agrícola, agropecuária também, né, em várias regiões, por causa da escassez hídrica. Entre os principais cultivos, a gente tem soja, beterraba, tem o sargo, né, que ele dá, o sorgo, que ele dá um destaque, né, que é o quinto cereal mais produzido no mundo, e ele vai ser muito usado tanto para a questão de serragem, quanto até mesmo para produção, né, para
alimentação humana. Aqui nesse mapa a gente tem, né, uma noção dessa distribuição da agricultura na China. Então, são 4 porções, né, a Península da Manchúria, do Norte, da China Central e da China do Sul, e os respectivos cultivos em cada uma dessas regiões. Depois, aqui é um outro mapa em relação às reservas minerais. Na China a gente encontra reservas de petróleo, reservas de carvão mineral e de ferro. Aqui, né, já é essa concentração relacionada a ferro, então percebam que nesse território, né, a gente tem uma concentração significativa. Depois a gente fala sobre a distribuição da população nos setores econômicos. O setor terciário é o que tem maior destaque, seguido do setor secundário e depois do setor... Não, desculpa. Primeiro o setor terciário, depois o setor primário e por último o setor secundário, em função, né, das políticas promovidas pelo Xi Jinping, vai ter a abertura econômica da China, tem o destaque nas zonas econômicas especiais, que são áreas costeiras que vão atrair capital estrangeiro, e isso em função dela se tornar atrativa, por meio de mão de obra mais barata, isenção de impostos, vai oferecer uma boa infraestrutura para essas empresas, e, né, com a abertura das EIs, isso vai, obviamente, beneficiar a economia da China. Vai começar a produzir e exportar muito mais, vai ter um crescente econômico, só que tem um ônus disso. Esse crescente econômico vai impactar no ambiente. Então, tem maiores índices de poluição, principalmente nessas áreas industriais, tá? Em função, obviamente, da emissão de gases poluentes na atmosfera. Se estamos falando de Ásia, se estamos falando de economia, precisamos falar dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são aquele grupo de países que tiveram o seu processo de desenvolvimento econômico, industrial, bem acelerado na década de 60. Fazem parte do grupo de industrialização tardia, né? Porque a gente vai fazer aquela análise dos grupos pioneiros, né? Inglaterra, França, Alemanha, depois vem os Estados Unidos, depois a gente tem análise, né, aqui para a América do Sul, e nesse período da década de 70 tem como destaque os tigres asiáticos, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong. Tem esse nome porque o tigre, na análise cultural, né, aquele animal que possui uma altivez, né, aquele animal rápido, inteligente, ágil, né? E isso faz uma comparação ao intenso, ao forte crescimento industrial que esses países tiveram na década de 60. Essa industrialização ela vai estar muito ligada às mudanças que ocorreram no Japão em relação à introdução de tecnologia de ponta. Eles se tornaram países atrativos, então muitas empresas vão se transferir para esses locais, seja por meio de mão de obra mais barata, redução de impostos, fatores, né, econômicos que se tornam atrativos para muitas empresas. Os tigres asiáticos eles vão seguir um modelo de plataforma de exportação, então toda essa produção ela é voltada para o mercado externo, né? E, consequentemente, essa economia vai crescer bastante. E aí que vem a virada. Porque, em função desse crescimento, eles vão deixar de ser somente produtores de bens de consumo não duráveis e o excedente de capital vai passar a ser investido no próprio país por meio de inovações tecnológicas. Essa que é a virada em relação aos tigres asiáticos. Como eles tiveram, né, um excedente de capital proveniente dessa base, né, proveniente desse crescimento industrial, esse capital, esse excedente, ele voltou em forma de investimento. Investimento na educação, investimento no sistema de saúde, e a partir do momento que há esse investimento na educação, vai ter uma valorização da mão de obra. E esse é o contexto que muda.
Porque a partir do momento que tem um processo de valorização da mão de obra, essa mão de obra ela fica mais qualificada, automaticamente, né, os salários ficam mais elevados, porque a mão de obra ela é qualificada. Aquele primeiro fator, um dos primeiros fatores que fez com que muitas empresas se instalassem lá, que era a mão de obra barata, acaba. Então, vai ter um outro processo. Essas empresas que inicialmente foram para lá, agora vão ser transferidas para outros países, vão procurar outros lugares. E é nesse contexto que vão surgir os novos tigres asiáticos na década de 90, que já entra Filipinas, Tailândia, Malásia e Indonésia. Esses tigres asiáticos, esses novos tigres asiáticos, no caso, eles já vão apresentar uma mão de obra não tão qualificada assim, vão apresentar fragilidade nas leis trabalhistas, também vão apresentar práticas, né, redução de impostos, fragilidade nas leis ambientais. Então, para as empresas, são fatores que se tornam benéficos, porque ela não vai ter altos custos com os trabalhadores, não vai ter preocupação com o meio ambiente, vai ter isenção de impostos. Então, para a empresa, apesar da gente identificar que são fatores, né, negativos, uma vez que ela, por exemplo, não tem preocupação com o meio ambiente, não tem preocupação com os recursos minerais que ela vai utilizar, com os índices de poluição que ela vai provocar, isso se torna ruim, né, no aspecto geral, mas para a empresa isso se torna algo benéfico. Então, aqui já é um primeiro ponto para a gente diferenciar. Tigres asiáticos, década de 60, novos tigres asiáticos, década de 90. Os tigres, ambos vão apresentar um acelerado processo de crescimento industrial, só que um na década de 60, outro na década de 90. O da década de 60 vai apresentar o sistema de plataforma de exportação, vai crescer economicamente e esse excedente de capital vai voltar em forma de investimento. Esse investimento vai ser direcionado, por exemplo, para a educação. A partir do momento que você tem um investimento na educação, você melhora os índices de escolaridade da população, essa população ela se torna mais qualificada. Se ela está mais qualificada, essa mão de obra ela fica mais qualificada, essa mão de obra ela fica mais cara. E a partir do momento que essa mão de obra está mais cara, as empresas saem e vão buscar outros lugares. E é nesse contexto de buscar outros lugares que aparecem os novos tigres asiáticos. Porque aí eles vão ter como destaque, né, uma mão de obra mais barata e todos esses fatores que eu mencionei até então, tá? Aí depois ele vai falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. Tem Hong Kong. Hong Kong foi cedida aos ingleses em 1842. Tem o contexto da Guerra do Ópio, que vai, né, apresentar esse entreposto comercial no Oriente. É uma região que vai receber muitos investimentos ingleses, depois investimentos estadunidenses, principalmente durante a Guerra Fria, mas é num contexto político, né, em prol de avançar com o capitalismo e impedir o crescimento do socialismo, lembrando que Guerra Fria é aquele período, né, de bipolaridade do mundo, capitalismo versus socialismo. Em 97, essa região ela vai ser devolvida à China, só que aí vão ser identificados os dois sistemas econômicos, o socialismo e o capitalismo. Nesse mapa a gente consegue ter, né, essa análise. Depois, a gente viu um pouquinho sobre a Coreia do Sul. Ela vai receber também investimento dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, também em função dessas questões, né, de impedir avanço socialista, fortalecer a presença capitalista no território. No período, na década de 70 até início da década de 90, vai apresentar um crescimento industrial muito significativo, uma diversidade na economia, investimento em pesquisas tecnológicas. Nesse mapa a gente consegue identificar essa diversidade econômica, desde indústrias de vestuário, química, eletrônica, naval, presença de recursos minerais como ferro, como carvão,
postos, né, pontos para escoamento de produção, aeroporto, sistema de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, que vão fazer a diferença. E nesses pontos também a gente consegue fazer uma relação com os índices populacionais. Onde a gente tem essas bases, né, de maior destaque econômico, a urbanização também vai se fazer presente, porque é aquela máxima que a gente vem falando ao longo do ano. O processo de industrialização, ele vai fomentar o processo de urbanização. A partir do momento que as indústrias se instalam, se faz necessária uma mão de obra. As pessoas vão sair do contexto rural, vão para o contexto urbano, e aí fomentam o processo de urbanização. Vimos, né, consequentemente, essa formação dos aglomerados industriais, que são conhecidos como shelbles, são esse conjunto de empresas, na maioria, né, pertencentes a uma mesma organização, que vão atuar em diferentes áreas. Aí a gente tem a Samsung, tem a Hyundai, tem a LG como destaque. Nesse território, né, a gente vai ter uma máxima em relação a condições de vida, uma economia muito diversificada e muito competitiva. Depois a gente falou um pouquinho sobre Taiwan. Durante a Revolução Socialista de 49, os nacionalistas eles vão se abrigar na Ilha Formosa. Desde então a China ela vai apresentar essas duas bases, né? O capitalismo e o socialismo. Essa realidade ela vai existir desde a Revolução e vai gerar grandes tensões entre China e Taiwan. Também vai receber investimento dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, exatamente para que haja esse processo de fortalecimento do capitalismo na região. Tem como destaque, né, algumas indústrias têxteis, indústria naval e a indústria petroquímica. A gente falou um pouquinho sobre Singapura, que é a ilha mais forte dentre os tigres asiáticos, fundamentada numa indústria de tecnologia de ponta, são serviços bancários, o turismo também tem um destaque muito significativo, indústria petroquímica, o ramo farmacêutico, utiliza a tecnologia de ponta, né? É uma característica a tecnologia de ponta na região. Nesse mapa a gente tem consegue fazer essa identificação, né? Percebam que tem espaços verdes protegidos em uma forma não tão significativa, áreas residenciais, os polos industriais e portuários, cidades que vão crescendo, os centros, né, de negócios. Depois a gente falou sobre o Japão, é o país mais tecnológico do mundo. Esse processo de industrialização ele vai se dar muito em função dos investimentos do século XIX, da era Meiji. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país ele vai ser totalmente destruído e consegue se reconstruir, tanto estruturalmente quanto economicamente, muito em função, né, de alianças com os Estados Unidos. Um fator muito importante para o crescimento do Japão, sem sombra de dúvida, foram os investimentos realizados na década de 70 no setor tecnológico. Depois a gente viu algumas características, né, que tem indústrias têxteis, navais, indústria de robótica, indústria de informática, a agricultura. Ela vai sofrer bastante porque não tem estrutura física, né? Falta espaço para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, de atividades agrícolas, mas tem um destaque para arroz, batata, né? A pecuária de bovinos, de suínos, e a formação insular, né? Obviamente vai beneficiar a atividade pesqueira. Quando a gente falou sobre alguns aspectos sociais, vimos, né, que essa formação insular influencia nas práticas alimentares. Então, são peixes, são frutos do mar, em função dessa formação insular. Falando um pouquinho sobre o setor terciário, os principais parceiros comerciais, né, são os Estados Unidos, a China e a Coreia do Sul. O setor terciário é quem emprega a maior parte da população economicamente ativa, isso aí é descaradamente notório. Mais de 70% da população está no setor terciário. O setor secundário vai abrigar cerca de 26% e a menor parcela fica no setor primário, exatamente por causa dessa dificuldade da produção, em função de não ter espaço.
tá? E depois, né, foram alguns exercícios relacionados a essa unidade. Então, galera, eu encerro por aqui. Então, só repetindo que na avaliação é a unidade 1 e unidade 2. Tem essas duas revisões. Assistam também as aulas no qual eu fiz a correção desses exercícios para potencializar o estudo de vocês. Eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!